ar-condicionado, para a glória de Deus, em nome de Jesus. É por isso que o pastor conta com a contribuição da igreja, dízimo, ofertas, ajudando na cantina também, para a glória de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa oportunidade, nesse momento. Diante dos louvores que aqui foram entoados, nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti, porque é como foi falado. Para que iremos nós, só tu tem palavras de vida eterna. Pai, esse momento que é muito importante no culto, momento que nós temos para ofertar e dizimar a tua casa. Receba cada dizimista, cada ofertante, como também cada dízimo e cada oferta. E que o Senhor possa acrescentar cada vez mais nas nossas vidas de uma forma extraordinária, de uma maneira maravilhosa, como o Senhor sempre tem feito. Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais os nossos celeiros. Abençoe as nossas casas, Senhor. Abençoe a vida de cada membro, cada congregado, de cada visitante. E que os dízimos e ofertas que serão depositados nesse gasofilaço seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Oramos ao Senhor, consagramos dízimos e ofertas em nome de Jesus. Pastor Paulo, ele chegou hoje de Belo Horizonte, ele me mandou mensagem, estou chegando aí em Patinga. Falei, então vem, prega para nós hoje. Hoje eu estarei para trazer uma mensagem aqui da igreja. Já temos 2 domingos, 3 que eu não prego aqui. Mas domingo que vem eu prego. Domingo que vem eu vou ter oportunidade. Amém? Para a glória de Deus. Estenda as suas mãos para mim. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Te damos graças, louvores e adorações. Agora é o momento de ouvirmos a tua palavra, de recebermos o que o Senhor reservou para nós nesta noite. O nosso coração está receptivo, todo o nosso ser está voltado para o Senhor, porque eu sei que o Senhor vai falar neste lugar. O Senhor já nos deu a honra de te louvarmos junto com o ministério de louvor. Agora nossa atenção se volta ainda mais para ouvir o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Use o teu filho, fale conosco, em o nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem se sentar em nome de Jesus. Pastor, posso virar esse púlpito aqui? Acho que está contrário para mim aqui. Esqueceu de crescer. Amém. Amém. Queridos, é sempre uma alegria para a gente quando a gente tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus.
E eu me sinto muito à vontade, tranquilo aqui na Primeira de Patinga. Sempre que eu posso, eu estou aqui na companhia do meu amigo, pastor Arlindo, e sua digníssima esposa, irmã Adriana. E a Bíblia fala assim, lá em Provérbios, que o homem pode ter muitos amigos, mas há um amigo que é mais chegado do que o irmão, né? Então é bom a gente preservar as amizades, né? Amigos são aquelas pessoas que a gente sempre quer ter por perto, né? E é muito bom a gente ter amigos. Haja visto que Jesus valorizava muito a amizade, né? Às vezes ele interrompia uma viagem para estar ao lado ou na casa de um amigo. Amém? Queridos, eu estou mancando um pouquinho, eu pratico exercício, malho na academia, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, mas ontem eu fiz algo que me prejudicou. Eu estava em casa, meu carro estava na oficina, e eu tinha que ir na lotérica, e eu falei, bom, eu vou lá na lotérica e aproveito e faço uma caminhada, e ida e volta dá mais ou menos uns 5 quilômetros. E eu fui de chinelo, aquele chinelo alto, e eu acho que machucou o nervo ciático, o músculo da perna esquerda aqui, e hoje para eu vir nessa viagem não foi fácil não. Normalmente eu ando na frente da Elaine, mas hoje não tem jeito não, hoje não tem condição não. Mas isso passa, né, irmãos? Tudo na vida passa. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no salmo mais desconhecido da Bíblia, o 23. Versículo 1 até o versículo 6. Salmos de número 23, versículo 1 ao versículo 6. Amém? No data show, melhor para a gente ler, né? Está com a Bíblia na mão aí. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-lhes uma mesa na presença dos meus adversários, unge-lhes a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós lemos a Tua Palavra, e a Tua Palavra é poderosa, meu Deus, para falar com cada um de nós, segundo as nossas necessidades. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Se você entrar numa igreja, em qualquer parte do mundo, a maioria dos cultos terão início, normalmente com os salmos de Davi. E o 23 é o mais famoso deles. Uma pessoa pode nunca
ter aberto uma Bíblia. Mas se você falar para ela assim, o Senhor é meu pastor, a pessoa vai dizer assim, e nada me faltará, né? Então é o salmo mais conhecido, pelo menos o primeiro versículo. E uma coisa interessante é que Davi, ele amava tanto o Senhor, que ele se colocava na condição de ovelha, e Deus como seu pastor. Claro que figuradamente, mas ele dizia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dizem que lá no original, no grego, seria, o Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta. Por quê? Porque Ele preenche tudo na minha vida. Ele preenche você por completo. Então, esse salmo é maravilhoso porque ele se coloca na condição de ovelhas e Deus como seu pastor. E ele é todo maravilhoso. No verso 2 ele vai dizer assim: deitar-me faz em verdes pastos, guie-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha, ela gosta do pasto por duas coisas. Uma, que é o pasto verde, ela tem comida boa. Mas o mesmo pasto serve também para ela repousar. É como se fosse uma almofada para ela. E ele está dizendo aqui que o Senhor, Ele deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha, comida boa e água pura, água da melhor. E no verso 3 ele vai dizer: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Lá naquela região, até hoje, às vezes se chega lá a 50 graus. E às vezes a cabeça da ovelha fica tão quente que ela precisa de um lugar tranquilo, de uma água tranquila para refrescá-la. E ele diz: refrigera a minha alma. Há momento na vida da gente que dentro da gente está um turbilhão de problemas, de dificuldades. A alma está gritando. E aqui ele está dizendo: refrigera a minha alma por amor do seu nome. Eu vou pular o 4. E ele diz assim, ele diz no versículo 5: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, ou dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então, diante de uma dificuldade, diante de um problema, o Senhor prepara uma mesa para você, na presença dos seus adversários. E ele vai dizer: unge a minha cabeça com óleo. É o sinal da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E ele diz que o meu cálice transborda. No caso aqui é o cálice da alegria. E no verso 6 ele vai dizer assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e o amor, ou a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi tem aquela sensação de andar e a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor o acompanhando. Então esse salmo, ele é maravilhoso. Quem não quer andar segundo o Salmo 23, tendo o Senhor como pastor, cuidando de você nos mínimos detalhes?
detalhes, preenchendo todas as suas necessidades, resolvendo todos os seus problemas, te dando comida de boa qualidade, água pura para você beber. Mas tem alguma coisa que às vezes eu não entendo. Esse salmo tão maravilhoso, tão lindo, tão bacana. E o Davi, talvez quando ele escreveu, ele nem imaginasse isso. Mas dentro desse salmo lindo, maravilhoso, ele coloca no versículo 4, o vale da sombra da morte. Eu fico pensando, pastor amigo, se eu estivesse perto dele, ele ia falar assim: ô Davi, não coloca esse versículo aí não, senhor. Está tão bonito, o senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em grande espaço, guie mansamente as águas tranquilas, e vai por aí afora, coloca uma mesa na minha presença e tal. Eu falei: não põe esse negócio aí não, ainda bem que eu não estava lá. Mas ele, nesse salmo tão lindo, tão maravilhoso, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte. E há um tempo atrás eu estava vendo uma matéria, uma exposição sobre o vale da sombra da morte. Irmãos, esse vale da sombra da morte, ele existe literalmente lá em Jerusalém. Existe. Então ele era chamado, naquela época de Davi, de vale da escuridão, ou vale do Edrom, ou vale do rei, ou vale de Josafá. Esse lugar existe. E sabe onde ele começa? Ele começa no alto de Jerusalém e desce até o Mar Morto, o lugar mais baixo do mundo, a 1.200 metros de altitude. E o Mar Morto está a 430 metros abaixo do nível do mar. Então esse vale da sombra da morte, ele começa em Jerusalém e vai descendo até o Mar Morto, que está a 430 metros abaixo do nível do mar. E esse vale da sombra da morte, ele tem uma distância de 32 quilômetros de distância. De Jerusalém até o Mar Morto, 32 quilômetros de distância. E quem vai andando pelo Vale da Sombra da Morte, ele vai passar por 5 cidades que foram destruídas por Deus, inclusive Sodoma e Gomorra. É interessante. E sabe o que existe? Lá onde começa o Vale da Sombra da Morte, existe um cemitério judaico. Qualquer um que for a Jerusalém vê, tem lá um cemitério judaico com 3.000 anos de existência no Vale da Sombra da Morte. Alguém aqui conhece um cemitério que tem 3.000 anos de existência? Esse cemitério é da época de Davi. 3.000 anos de existência e mais de 150 mil pessoas estão sepultadas naquele cemitério. Se você entrar no YouTube e procurar lá pela Aline e Israel, tem lá uma reportagem maravilhosa que ela fez sobre o Vale da Sombra da Morte. Mas aonde começa o Vale da Sombra da Morte? Aonde está o Monte das Oliveiras?
e era onde ficava também, quando existiu o templo de Jerusalém, ficava o Santo dos Santos. Ali começava o vale. E no topo do Vale da Sombra da Morte, Jerusalém, ficava também o palácio do rei Davi, onde ele tinha uma visão ampla daquele vale. Provavelmente foi de dentro daquele palácio que ele escreveu o Salmo 23 e colocou ali sobre o Vale da Sombra da Morte. E é interessante que em determinados meses do ano corre uma água por aquele vale e vai até o Mar Morto. E ainda hoje é possível ver pastos verdejantes e água fresca no decorrer do Vale da Sombra da Morte. Na época de Davi, provavelmente na época de Jesus também, era normal quem andava por aquela região do Vale da Sombra da Morte encontrar ossadas humanas. Não tinha aquelas sepulturas, né? Poucas pessoas podiam fazer uma sepultura digna da sua morte. Então era normal a pessoa ir andando por ali e encontrar ossadas humanas, crânios, coisas assim. Por que será que Davi colocou dentro desse salmo tão lindo, tão maravilhoso, o Vale da Sombra da Morte? Sabe por quê? Que a nossa vida não é feita só de alegria. Nós somos felizes. Amém, igreja? Nós somos felizes. Nós somos alegres. Mas ninguém fica sorrindo o tempo todo. Cada uma das pessoas nesse mundo enfrentam os seus medos, enfrentam as suas dificuldades. Cada pessoa tem o seu vale da sombra da morte. E olhando para as Escrituras Sagradas, nem Jesus escapou do vale da sombra da morte. Aquela região onde Jesus orou e o seu suor se transformou em sangue, ali é o Monte das Oliveiras, exatamente onde começa o vale da sombra da morte. E sabe por que ele era chamado também de vale escuro, vale da escuridão? É porque naquele local ali do Vale da Sombra da Morte, em Jerusalém, ali escurece muito cedo. É diferente de um outro lugar. Nos outros lugares demoram mais para escurecer. Ali escurece mais cedo. Então, a Bíblia fala que Jesus, ele orou antes dele oferecer como sacrifício por todos nós, antes dele pagar o preço do seu pecado, do meu pecado, ele também passou pelo vale da sombra da morte. Haja visto que ele falou: a minha alma está angustiada até a morte. Então Davi coloca esses salmos maravilhoso, Salmo 23, cheio de promessa, cheio de coisa maravilhosa, mas dentro desse salmo ele coloca o versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! Se você tem Deus do seu lado, se você tem Jesus como seu pastor, como seu guia, você está seguro, você tem fé que você, mesmo que passe por algum momento difícil na sua vida, o Senhor continua sendo o seu pastor.
Quantas vezes você já passou pelo vale? Às vezes você conversa com uma pessoa, e aí, como é que está? Está tudo bem? Às vezes está tudo bem. Às vezes a pessoa, não, pastor, estou no vale. Estou passando pelo vale. Mas é interessante que você não fica no vale da sombra da morte. Você passa por ele. Amém? Então, queridos, para Jesus se transformar no seu Salvador, ele teve que provar o vale da sombra da morte. E você pode perguntar, pastor Paulo, mas nos dias de hoje, eu não moro lá em Jerusalém, eu não passo por aquele lugar, de repente pode ter alguém aqui que já foi lá, né? O que seria o vale da sombra da morte hoje? É aquele problema que vai lá no profundo da sua alma, é como se estivesse te rasgando por dentro. Pode ser uma crise conjugal, pode ser aquele emprego maravilhoso que a pessoa perdeu, pode ser uma enfermidade inesperada, pode ser uma angústia que você não sabe de onde vem, pode ser uma amizade que acabou. Cada pessoa enfrenta o seu vale. Mas a coisa mais linda, mais maravilhosa desse texto é que ele declara: o Senhor é o meu pastor. O que ele está dizendo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Ele me faz deitar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Ele refrigera a minha alma e que me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, na verdade, a nossa vida, ela não é assim não, ó. Ela não é linear. A nossa vida é assim, ó. E você, mãe? Ó. É ou não é? Amém? Faz comigo esse, vai lá, vai. Ó. Assim é a nossa vida. Tem dia que você acorda dando bom dia para todo mundo, não é? Tem dia que você ri até para a parede. Tem dia que você acorda, parece que está meio cinzento, o negócio está meio sem brilho, né? Tem dia que você se sente a pessoa mais feliz desse mundo. Tem dia que nem tanto. Mas é a nossa vida. E Davi poderia ter deixado de colocar esse salmo, esse versículo aqui. E se eu estivesse perto dele, falando, não põe não, cara, vai estragar o salmo. Se colocou coisa tão bonita, seria a mesma coisa que você fazer uma música linda, maravilhosa, e dentro daquela música você colocasse algo que entristecesse as pessoas. Mas, como eu disse no início, acho que nem ele sabia por que ele estava colocando esse versículo 4 no Salmo 23. E sabe, irmãos, para a gente se tornar maduro, às vezes Deus permite que a gente passe pelo vale. Para você estar aqui hoje, nessa igreja abençoada, para você estar aqui agora nesse momento maravilhoso, ouvindo essa palavra do Senhor, quantos vales você já passou? Quantas dificuldades você já passou? Quantos momentos você enfrentou e você chegou a pensar, não tem mais jeito para mim?
saída, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou diante dessa situação. Mas você saiu. E de repente nessa pregação aqui hoje, eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você passa, eu não sei o que você enfrenta, mas você pode até estar passando por um vale da sombra da morte, que eu não sei, mas que o seu pastor sabe. Porque o Senhor é meu pastor, nada te faltará. Agora é interessante que para Jesus ser o nosso Salvador, Ele teria que passar por aquilo que a gente passa. A pessoa fala assim: ah, eu fui humilhado. Jesus também. Eu fui traído. Jesus também. Eu fui perseguido. Jesus também. Tentar acabar com a minha vida. Jesus também. Então ele passou por tudo e ele enfrentou até o vale da sombra da morte, para que você tivesse vida. Ele enfrentou literalmente o vale da sombra da morte para ser o seu pastor, para ser o seu salvador. E nessa noite, eu não sei se você está passando por algum vale, mas eu quero orar por você, porque o Senhor continua sendo o nosso pastor. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, porque o Senhor é tudo para nós. E aqui está, meu Deus, a tua igreja nesta noite, ouvindo a palavra do Senhor. E a palavra do Salmo 23 é maravilhosa, mas dentro dela há também o vale da sombra da morte. E eu quero interceder agora por essa pessoa que porventura esteja passando pelo vale. O Senhor continua sendo o seu pastor. O Senhor é aquele que leva para o pasto verdejante, para as águas tranquilas, que refrigera a alma. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E que cada um de nós aqui possamos dizer nesta noite: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua presença é tudo, a tua presença é real. Então abençoa cada um de nós, a tua igreja, cada irmã nesta noite, meu Pai amado. Se alguém estiver passando pelo vale, eu profetizo a vitória na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Ela vai sair do vale, em nome de Jesus, e vai andar de cabeça erguida para a glória do nome do Senhor. Abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Maravilha, né? A gente tem essa certeza, essa convicção gerada dentro da gente. Não é só convicção, é a palavra que nos ensina. O Senhor não vai ser, Ele já é o nosso pastor. Amém? Glória a Deus por isso.